E hoje faremos a leitura do capítulo 2, no plano carnal. Isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona, para ele, à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em temporário ouvido, que seria esquecimento, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturado por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se, enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a entender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientes, dosadas, a fim de que valorize, no máximo, os seus recursos no espaço e no tempo. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercícios e luta para a aquisição e fixação dos dons que se necessita para respirar em mais altos climas. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade da sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que se sonha e se agita. Torturado pela sede do infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes, réstias de claridade, descerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal, que o aprisiona temporariamente, no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria com que, mais tarde, desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Meus irmãos, esse capítulo nos fala do nosso esquecimento, da necessidade do esquecimento de vidas passadas quando reencarnamos. Porque através dessa passagem no corpo físico é que nós burilamos o nosso espírito. Não seria caridoso se Deus permitisse que nós encarnássemos sabendo tudo que fizemos anteriormente. Isso iria nos causar
até uma certa complicação. Você imagina olhando para o seu filho, ou para o seu pai, ou para o seu marido, ou para a sua esposa, alguém a qual você causou mal, ou que lhe causou mal. E onde estaria o mérito da evolução se nós já soubéssemos o que fazer? Onde estaria o nosso mérito se viesse já predeterminado e você já soubesse o que fazer? A quem ajudar ou o que fazer para a evolução? Na realidade, até acho que nós sabemos, né? Porque nós temos dentro de nós essa centelha divina, né? Que nos indica, né? O que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Basta nós fazermos o que é certo e não o que é errado. Basta nós seguirmos tudo que Cristo nos deixou como instrução, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. 2 simples mandamentos. E eu vou trazer para vocês, se me permitem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, item 25 e 26, a necessidade da encarnação. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, na sua pergunta 25, e eu vou ajeitar um pouco a câmera aqui para facilitar a minha leitura. A encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? E a resposta do Espírito de Verdade é a seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. Ou seja, ele dá a chance a todos, independente de quem seja, a participar desse processo reencarnatório. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida e a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência é uma injustiça. Então é por isso que passamos por várias fases, por vários estágios em reencarnatórios, para nós termos todas as experiências possíveis para a nossa evolução. O que às vezes a gente acha até que é um castigo, né? Mas não. É uma lição que nós precisamos passar. Continuando. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. E está aí a grande responsabilidade que nós temos, o que fazemos do nosso livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. Seremos nós, possivelmente. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Nota, a encarnação se torna um castigo por nós mesmos. Nós retardamos o nosso progresso. E aí se torna o que a gente chama de castigo. Que na realidade são lições que nós não aprendemos. Eu acredito fiamente que a reencarnação é uma bênção que Deus nos dá para que nós burilemos o nosso espírito, para que nós possamos deixar aqui todas as mazelas que nós carregamos. Claro, pedindo a Deus e aos nossos guias, mentores, anjos guardiões,
que nos auxiliem sempre, que nos intuam para que nós não carreguemos mais problemas do que nós já trazemos, que nós possamos eliminá-los, porque uma lição aprendida não é repetida. Ou seja, numa próxima encarnação, o que nós aprendemos nessa não iremos passar novamente. Que possamos focar nisso, focar que a reencarnação é uma benesse, é uma bênção divina para a nossa evolução. Muito obrigado a todos e até o próximo domingo. E hoje, como todos os dias, às 18 horas, teremos uma leitura do livro Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Conto com todos. Um abraço e fiquem com Deus.